Mas dito isso, né? Então vamos para o Brasil. Então eu fiz toda uma aceleração para tentar trazer duas constatações que me parecem ser daquelas mais fundamentais, de como se constitui um campo do liberalismo jurídico capaz de ser sequestrado pelo fascismo sem que isso possa representar alguma ruptura, de que isso possa ser feito com uma continuidade. Esse é o drama da coisa, porque um liberalismo segmentado. Então, teremos dois liberalismos, como eu disse, a partir do Marius Bricoli. Temos a penalística civil e a civilística penal, que pese o jogo de palavras que ele faz, né, que é um sentido muito mais figurativo, mas ao mesmo tempo indicam modulações metodológicas de dois campos do liberalismo jurídico. Então, a primeira informação: o liberalismo não é um contínuo. O liberalismo jurídico não é um contínuo. Ele possui as suas modulações, ele possui as suas modificações. E o plano metodológico foi fundamental para que se desenvolvesse uma perspectiva teórica, doutrinária, de pretensa asepsia política. Então, se nós tivermos atores como o Maggiore, que foram políticos do sistema, políticos do regime fascista, que advogavam plenamente no campo político, no sentido declarado, de outra mão nós tivemos os atores que funcionaram dentro das engrenagens, muitos deles declaradamente antifascistas. Eu dizia aqui ontem que no nível molar ninguém é fascista, no nível da autodeclaração, embora no nível molecular possamos todos nós expressar as nossas mais recônditas expressões fascistas, né? Nossos pequenos narcisismos. No caso brasileiro, e eu tenho dito isso a todo instante, uma metodologia historiográfica positivista faria a seguinte ordem. Eu ia começar lá nas ordenações portuguesas, vem para o Código do Império. Do Código do Império vamos ter as codificações estaduais e depois chegaríamos no Código de Processo Penal. Mas isso é uma metodologia que é baseada, digamos assim, nos monumentos legislativos. O problema que se fazer isso é que você provoca determinados cortes epistêmicos insustentáveis. É como se houvesse uma continuidade entre as ordenações e o Código de 41. Nós temos sempre continuidades e temos rupturas. Nós temos institutos que estão no Código de 40 brasileiro, que são autenticamente expressão do pensamento português, mas elas são acessórias, elas são secundárias, elas não interferem nessa estrutura, porque a estrutura é italiana. E do ponto de vista expresso, porque quando o Francisco Campos, na exposição de motivos, diz assim: já advertia um pensador italiano, um processualista italiano, é o Manzini e o Rocco, que ele faz alusão, e faz alusão velada. Quando nós temos então a produção do nosso diploma legislativo de 40, que é uma contingência, eu dizia ontem, uma singularidade, poderia ter sido outro, mas foi esse. Quando nós tivemos então a edificação do Código de 40, dessa forma, se fez da forma como aparecia no sistema italiano. Então, não é que o Código brasileiro seja uma réplica, porque me parece um certo mantra. Não, nosso código é a réplica do Código Rocco. Não, ele é bem diferente. Ele é bem diferente no quesito legislação, da forma como ele é redigido, na forma como ele é escrito, na ordem dos livros. Mas isso não significa a falta ou a ausência de espelhamento ideológico político. E a manobra ou manuseio das categorias aptas a sustentar um código desse porte ou nível. Portanto, em sendo assim, o Código de 40 ele provoca uma ruptura relativamente a várias instituições que eram também herdadas do iberismo processual. Porque no Brasil também nós vamos ter uma espécie de tecnicismo. Então, nós vamos conhecer um tecnicismo brasileiro. Digo brasileiro não porque seja
uma versão piorada, mas uma discussão que se pretende tecnicista desde os nossos autores. E é incrível como também nós temos uma precaríssima produção bibliográfica, em termos mesmo de teses e dissertações sobre o assunto. Me recorre agora até a dissertação do Ricardo Sontag sobre tecnicismo jurídico penal, uma dissertação da Federal de Santa Catarina. E as demais discussões sobre o tecnicismo vão ser incidentais. Vão ser incidentais. E isso está na nossa Constituição. O corpus teórico da dogmática brasileira, ela vai experimentar por largo período de tempo essa maneira de construção do teórico, né? Sempre na pretensa apoliticidade do político, na tentativa de escamoteamento de todas as bases políticas que poderiam ter ingressado. Essa é uma expressão importante. Na definição do apolítico, você constrói um organismo, uma organização política de enfrentamento, entendimento do que se passou. Se isso ocorre e ocorreu no período italiano, e vocês perceberam, eu pude passar muito rapidamente, mas vocês perceberam a dificuldade que foi a implementação de uma reforma. Numa reforma no sentido, talvez, mais próprio que ela tenha, do que se chamou de desfascistização, da depuração dos elementos fascistas da legislação italiana. Por mais de uma década, o Código Rocco sobreviveu. Por muito mais décadas, até 89, de 30 a 89, nós tivemos a manutenção das variações que o Código Rocco sofreu, que é o período que o Ennio Ammodeo chama de garantismo inquisitório, do cripto inquisitório, de um discurso de reforma que era para melhorias, e que de certa maneira foi, porque, por exemplo, foram restauradas as nulidades absolutas, foram extirpados alguns poderes do Ministério Público na instrução preliminar, com o retorno da presunção de inocência, mas, porém, com uma sucessão de legislações, as chamadas legislações de emergência, as legislações antiterrorismo, as legislações antimáfia, que restauraram um quadro do autoritarismo que havia sido pretensamente sepultado com o retorno da normalidade. De novo, uma normalidade, porque em sendo o processo penal um dispositivo, é evidente que ele vai se relacionar diretamente com todas as figuras das exceções. A questão é que, bem ou mal, 89, na Itália, houve a modificação e um código, digamos, autenticamente democrático, né, em que se tentou transformar, inclusive, tal trauma que foi essa experiência, foram buscar no sistema norte-americano a fonte de inspiração, como se um sistema adversarial, por si só, pudesse funcionar distintamente, de forma diferente, de todas aquelas práticas que se constituíram com a mesma magistratura. Como se você botasse um sistema adversarial baseado no protagonismo das partes, diante de uma magistratura que fora produto daquele tecnicismo. E dali por diante, como você tem uma estrutura em que o inquérito não penetra no processo, então, o atual Código de Processo Penal italiano proíbe o ingresso do material coligido na indagem preliminar do processo. Então veja, como é que a preocupação com a formação da cognição em nível legislativo. Você tem um juiz que controla a investigação, que não pode ser o mesmo que valora a denúncia numa audiência preliminar. Um juiz tem uma audiência com prova, com oralidade, para admitir a acusação, e um terceiro para instruir. E o que foi produzido nas demais fases não pode ingressar aqui, porque existe a necessidade da cognição originária em contraditório. O contraditório é condição de cognição originária e não um elemento de constrangimento. Não é um elemento de arredar as facetas inquisitórias e de tentar fazer brotar algo que estava calado. Não é disso. Cognição se faz de uma única maneira. É, portanto,
me causa urticária de falar em princípio do contraditório, mas é um absurdo. Contraditório é técnica de produção probatória. Contraditório não é princípio. Não é princípio o da, sei lá, da proatividade do funcionário público. É porque não, assim, se não tiver um nomoteta para dar nome para as coisas. Mas as coisas não são assim. O contraditório é condição de formação da prova, mas não de algo que já vem com os elementos pré-dados. O que vem pré-dado pode ser quando muito constrangido, quando muito reconstruído. Uma reconstrução é justamente o oposto da construção originária. É uma re. Então se justifica, ou se justificou na Itália, que nós tivéssemos um terceiro juiz, e mesmo assim ser um terceiro juiz que ele não tivesse contato com o que foi produzido antes. Fica arquivado em cartório. O que foi produzido, os autos do Ministério Público. Passou 15 dias, você vai lá ver, depois não entra mais. Pode entrar aquilo que foi prova pré-constituída, as chamadas provas não renováveis ou provas irrepetíveis. Essas podem ingressar, as demais não. As demais não podem ser fonte de conhecimento do magistrado. E perceba que aquela instrução sumária e formal, a instrução do código, ela produziu um contraditório deformado, porque a prova já vinha pré-construída e não havia mais nada a se fazer. Então chegamos ao outro lado, se tem que construir tudo do zero. É evidente que isso tem problemas, especialmente se você está pensando que o processo penal tem que chegar a uma condenação. O processo penal dá certo quando chega na condenação. Mas, isso já dizia o Carmelucci, que assim como a história das penas é a história do erro, do terror, né? A história do processo é a história do erro. Se quando uma sentença absolutória só serve para confirmar que o processo não deveria nem ter começado. Mas de uma base catolicista dele lá do Santo Agostinho, que dizia que os homens torturam para saber se devem torturar. Ou seja, pensa o processo com pena. Essa mentalidade de que, portanto, é preciso uma cognição sumária, ela demove toda a estrutura napoleônica, que é essa de que o processo muda para não mudar. O processo tem que absorver aqueles elementos primários da instrução, porque eles são coligidos de maneira mais próxima do fato, então adquire maior fidedignidade. Muito embora a proximidade do fato, essa quase indistinção entre fato e prova é o próprio local da evidência, como diria o Fernando Gil, a evidência não dispensa a prova. De um processo penal contaminado pela evidência é um processo penal que não tem espaço para prova. Então, o drama é muito para além das condições de funcionamento legislativas, mas as condições de funcionamento de permitir que a cognição seja de fato um elemento fundamental do processo. Eu não estou falando em contraditório. Contraditório é condição de cognição. Portanto, o contraditório não pode ser estabelecido como uma base principiológica. Ou ainda, né, como dizem alguns, e o contraditório diferido, mas isso é a pior coisa que já poderia ter sido escrita. O contraditório diferido não existe. O contraditório chamado de diferido contraditório, se é condição de cognição originária, só pode ser feito ali. Contraditório depois, não é, juiz da vista. Contraditório não é só ação e reação, como tradicionalmente tem sido. O princípio do contraditório é o direito de responder à provocação da outra parte. Meu Deus do céu, se essa é a nossa formação constitucional. Deus nos proteja. Isso eu sou agnóstico. Eu estou invocando, eu não estou desesperado. E, para além disso, sendo dessa maneira, não entra no processo. Não entra no processo, você precisa ter uma outra cultura. Uma cultura de que você não vai cavocar, resgatar aqueles elementos que não podem ingressar. Mas o que faz em 92 a Corte de Cassação? Cria o infame princípio da não dispersão probatória. Seja o que for. Eu tenho medo de falar depois, isso é legal. Eu começo a escrever esse negócio, é verdade, vai com não dispersão. Mas a Corte Constitucional diz assim, mas tem elementos de prova que podem entrar. Aí esses são importantes. Quando é muito importante, pode entrar. Daí estamos ferrados, porque daí quem é que decide o que é importante? O importante é decidido com base no seu produto, é o consequencialismo, de que fala o professor Lenin Streck. O juiz consequencialista é justamente esse que mede os elementos dos mecanismos processuais a partir do seu coeficiente de rendimento. Então, se for bom, né? Bom,
Hoje, por exemplo, você consegue entender porque se defende, veja, um importante pensador do processo penal, quer dizer assim, prova ilícita pró-societate, não basta o indúbio, não, vamos avançar isso, né? Pró-societate, prova ilícita pró-societate. Ela só tem cabimento quando a prova é difícil. Mas é uma deturpação da lógica, porque justo quando a prova é difícil, ela não pode valer. Quando tem uma farta prova, você não discute a prova ilícita, porque tem outros mecanismos. Quando ela se torna... então, é difícil, então tortura. Bom, aí vale, porque é difícil. Se não torturar, você vai achar. Então, vamos pegar o Richard Posner. O Posner, o Law Economics. Princípio da teoria da bomba relógio. Não dá para torturar, porque se for para salvar mais pessoas, então vale a pena você sacrificar o direito dessa pessoa. Não está escrito. Então, a defesa da tortura a partir de princípio econômico. Então retornamos, embora, como diz o Alexandre Moraes da Rosa, né, sai o elemento canonicista do Carnelucci, né, vinculado a toda a perspectiva teológica carnelutiana e na teologia do mercado, do pensamento econômico, como diz o Alexandre Moraes da Rosa. Então, essa é uma estrutura que foi criada da forma mais avessa a tudo aquilo que se tinha nesse momento na Itália. Mas o que fez a jurisprudência? Então ela restabelece o velho, um adversarial de fachada e um inquisitório nos lábios, como diz o Máximo Nobile. Então, essa é a condição, e por isso a pergunta que me foi endereçada ontem sobre a questão da magistratura é fundamental. De como é preciso rediscutir a jurisdição. Não apenas, e esse é um caminho ruim de você responsabilizar na responsabilidade individual da magistratura, não é isso. Mas ao mesmo tempo é preciso se trabalhar o que efetivamente se produziu em termos de uma jurisdição que admite qualquer coisa. Pensamento jurisdicional. Veja, será que é aceitável que a gente possa oferecer em termos de discussão sobre jurisdição? Você é unitarista, ou monista ou dualista? Ou seja, a discussão Carnelucci que eu vendo é se o juiz cria a norma do direito e aplica uma norma anterior. Veja, então não tem o menor sentido do ponto de vista filosófico. Mas, enfim, isso para dar a dimensão a vocês de como você não consegue a forceps entender que o sistema tem que ser adversarial. E eu estou dizendo isso nem como uma coisa boa. Não estou dizendo que o adversarial é bom. O adversarial não é acusatório, embora o Barbosa Moreira tenha dito isso. Não é adversarial, ele é um elemento cultural. Você não pode traduzir por acusatório. O acusatório é uma perspectiva política, o adversarial é também, evidente, uma perspectiva política, mas centrada, radicada na experiência anglo-saxã e com uma vertente muito diferente do modelo americano e o modelo inglês. Eu falei ontem de justiciabilidade, de implementação de políticas públicas pelos juízes norte-americanos. O Robert Kagan faz isso com propriedade. Então, não há a menor chance de nós termos êxito quando, mesmo que importemos um mecanismo, seja ele completamente diferente, ele venha se acomodar numa cultura organizacional autoritária. Um dos melhores sistemas. O sistema adversarial produz o primado da resolução dos conflitos a partir de mecanismos de negociação. E aí é preciso entender de como a Suprema Corte americana construiu a possibilidade de negociação sacrificando o direito a ser julgado pelo júri. Porque para ter plea bargaining, você vai ter que ter uma nova compreensão de direitos fundamentais, como renunciáveis. Não há alternativa a isso. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E agora, quando você junta esse inferno que é o nosso sistema processual com os delírios adversariais que nós temos hoje, você une o pior dos mundos. Você une o inquisitório na base com as derivações ou com os acoplamentos estruturais dos mecanismos
negociais. Como se fosse possível negociar em condições de paridade no sistema inquisitório. Negocia com a igreja. Isso não, bom, não vou falar. Mas entendam que as condições de negociabilidade não são, elas não vão se dar, especialmente numa espécie inquisitória, não tem como. Embora esteja, aparentemente se dê como liberdade contratual, né? Liberdade contratual do preso. E como o próprio Estados Unidos reviu. Os Estados Unidos, a princípio, quando o plea bargaining sai, olha, a Suprema Corte não é um mecanismo de livre manifestação da vontade quando você está preso e é forçado a fazer um acordo. Qual é a consequência disso que você tem também? E que tem aqui e que é preciso se debruçar? Qual é a responsabilidade do acusador pelo excesso de acusação? Porque o que produz o efeito claro, direto, demonstrado claramente pelo Jonathan Simon no Government Through Crime, é de que os mecanismos negociais produziram overcharging. Eu não denuncio mais pelo fato como ele é, eu denuncio como ele pode, no máximo, na pior das hipóteses, pode ser. Para que você negocie por aquilo que é, e de fato, então, você não precisa do processo para fazê-lo pagar pela pena por aquilo que é. Então, você denuncia a um crime que, tese, a imputação sempre um crime de 5 anos, você oferece, olha, vou acusar por um crime de 60 anos, 30 anos, prisão perpétua. Quem sabe que assume esse? Que é o direito, é a vedação que vai ser exercido sobre o direito dele se defender. Então, existem expressões muito contemporâneas das, digamos assim, para usar a expressão do Schunemann, aglomerações quânticas de poder. Em um sistema autoritário não é só medido pela separação de funções, como quer fazer, cria um certo nicho da nossa doutrina pouco inspirada. É também você estabelecer um conjunto de poderes nas mãos de uma parte. Por isso que você pode ter um sistema autoritário ou inquisitório, se quiserem usar essa expressão, verificado nas mãos do Ministério Público. Se você enche o Ministério Público de poderes que você não consegue controlar, me especifiquem como você controla por exemplo, um pedido de arquivamento do Procurador-Geral da República. Ou não controla? Não controla, então está muito bem. Então você tem um sistema que não serve. Se você dizer, não, isso depende. Uma democracia não pode depender da pessoa. Não pode depender. Um sistema democrático não pode depender do sujeito que ocupa o cargo. Que você não possa fazer nada a respeito. Mas, isso eu vou voltar no final dessas aproximações norte-americanas, a nova forma da nossa colonização pós-escola superior de guerra. Vamos mandar nossos heróis para Harvard. Então, isso faz parte da análise do Ministério Público. O senhor Geraldo diz, o Afrânio também está falando sobre isso. Pois é, não é meio estranho, né? Então, de uma hora para outra, venha um juiz que conceda uma interceptação telefônica baseada no caso, no precedente da Suprema Corte Americana. Não é? Mas no caso Nixon, no presidente americano, aconteceu. Baseado nas subpenas, né? Nas subpenas. Eu não vou me deter nesse caso, mas veja, o quão isso pode ser problemático. Você decidir algo com base num precedente da Suprema Corte, que inclusive é contrário à lei brasileira. Então peça para a Suprema Corte uma vez, talvez eles iriam deferir, inclusive. Veja, temos... Bom, não vamos falar disso, vamos falar disso depois, mas não há nada que não possa piorar. Então, o otimismo da sexta-feira. O que no Brasil se apresenta, então, é eu chamei já ontem, de uma dessas metástases do autoritarismo. E, especificamente, o que eu pretendo analisar é o Código de 41 e as diversas tentativas, porque nós tivemos diversas tentativas de reforma no Brasil. Não é que não houve tentativa de reforma. O problema não é esse.
E aí eu adoro a explicação, não, é falta vontade política, né? O cara não tem nada que botar, bota uma expressão dessa. É que falta, seja o que for. O problema é que nós tivemos 3 a 4 tentativas de reforma que não deram certo. Como que se explica isso? Como é que nós podemos explicar que nós tivemos várias tentativas de reforma que jamais deram certo? Porque eram muito ruins? Ou porque existe realmente uma certa conformidade com a estrutura desse código? Será que esse código não diz muito a respeito daquilo que a nossa doutrina formou? Será que a nossa conformação de subjetividade a partir dessa estrutura não diz muito daquilo que somos? Não é só por conforto em relação à mudança, porque os projetos não mudaram tanto assim. E mais, nenhum dos projetos que eu vou trazer aqui para vocês propôs qualquer tipo de alteração substancial nessa estrutura que é a estrutura parasitária do sistema italiano. Você faz reforma num processo que sequer muda, mas mesmo assim não passa. Ah, mas e o novo projeto? Eu não sei, não quero falar sobre isso, mas não me parece. O que pode sair de lá, de fato, e aí é um problema sério de você ter um código que é formado por uma comissão que tem, bem ou mal, uma certa logicidade interna, e aí vem, né, os aditivos. E aí cria um inferno que ninguém se consegue entender. Aí você coloca dispositivos que deformam o sistema. Se é possível se falar no sistema já numa comissão, porque de fato esse é o código italiano foi um código orgânico, porque é produto da mente de um sujeito. Isso é uma mente, como diz o autoritária, perversa, como diz o Cordeiro, mas um sujeito que consegue pensar em 3 meses um código. Bom, um idiota não era, né? Um sujeito que consegue organizar. E o nosso código, bem ou mal, vai conseguir, através da centralização do Francisco Campos, porque ele estava presente nas reuniões de trabalho, então ele dizia como é que tinha que ser, e os experts, né, e os técnicos, eles faziam as propostas. Então o nosso código, bem ou mal, na estrutura anterior, né, não depois das reformas, a reforma de 2008 que lá mantém a anulação do Tribunal do Júri por falta do libelo, que nem existe mais. Existe tipo de coisa que é inaceitável. Então o cara fala, não, fazer a reforma do artigo tal. Aí faz e o resto não, o resto deixa. E das legislações especiais que vêm na sequência, vem ao redor, né? Legislação no Código de Processo Penal, o cara tinha que assinar, que nem revista semanal, né? Toda vez tem um negócio novo. O primeiro projeto de código que nós vamos ter é o projeto Vicente Hall. Projeto Vicente Hall, que é anterior, veja, eu vou começar então com um código anterior ao Código de 40. Mas o Código Vicente Hall é o primeiro projeto de um Brasil republicano. Quando eu falo republicano é no sentido organizacional formal, né? Estamos longe de uma república, certo? Um conceito substancial de república. Até então, Código do Império, e depois nós vamos ter os códigos estaduais, vários códigos estaduais. A autonomia dos estados para legiferar em matéria processual penal. Então deu código, vários códigos, tem o Código de São Paulo, o Código do Rio Grande do Sul, Código de Processo, tem várias pesquisas, várias não, né, mas algumas pesquisas que tentam analisar esses códigos estaduais. Mas há uma pluralidade de fontes legislativas processuais penais, vários códigos estaduais. O próprio Código de Processo Penal do Distrito Federal que não permitiu o ingresso do inquérito, inclusive. É melhor do que esse que foi feito. Mas, claro que isso não resolve, não adianta examinar esses códigos, porque alguma coisa, ou várias coisas, foram aproveitadas. E eu vou me direcionar, portanto, para a primeira tentativa de unificação processual penal brasileira republicana. E essa primeira tentativa
ela acontece no chamado Projeto Vicente Hall, que é um projeto que decorre da Constituição de 34. A Constituição de 34, no artigo 5º, inciso 19, determina que a União é a única responsável pela legislação processual penal.